Bom dia a todos. Graça e paz, amém? Aleluia. Amém. Quero começar hoje com os amados uma série de mensagem explorando o tema experiências com Deus. Amém? Experiências com Deus. Quero hoje nessa primeira ministração introduzir esse assunto e desconstruir algumas coisas, né? Porque muitas vezes para a gente construir algo novo é necessário desconstruirmos algumas ideias, estruturas erradas, pensamentos, paradigmas. Então nessa primeira mensagem eu quero pelo menos que você saia daqui com um desejo de ter uma experiência profunda com Deus. Amém? E se Deus assim o permitir, nos próximos domingos nós vamos depois entrar em alguns detalhes que podem nos conduzir a este lugar dessa experiência com Deus. O texto que eu quero abordar é uma experiência de Saulo, que está registrado no livro de Atos, no capítulo 9, versículo de 1 ao 19. O texto é até grande para lermos, vai estar sendo projetado aí, mas para que você já fique em mente essa experiência de uma maneira mais completa, que Saulo teve com Deus. Amém? Os irmãos acharam aí Atos 9? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Até aqui, palavra do Senhor, amém? Curve a vossa cabeça, peça ao Pai para que essa seja uma manhã que vai trazer um divisor de águas na tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, estamos na tua presença, Senhor, porque precisamos de ti. Estamos na tua presença, Senhor, porque a tua presença é que nos acalma a alma e que nos dá sentido à vida. A tua presença é que nos preenche.
Portanto, eu te peço mais uma vez essa manhã, que o teu Espírito, Senhor, o Santo Espírito de Deus, venha sobre nós, Senhor, de uma maneira especial, e que possamos sair daqui, deste local, renovados, com as forças renovadas, e com uma experiência com Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo do meu coração, que a gente saia com novas experiências com Deus. Amém? Amados, como eu disse, é necessário às vezes nós desconstruirmos, porque o tempo, as religiões, e quando eu falo aqui religiões, no sentido de instituições que deveriam, ter o papel de religar o homem novamente a Deus, porque isso é o que é uma religião, é religar o homem a Deus. Muitas delas, não todas, louvado seja Deus por isso, mas muitas delas, com o passar do tempo, vão se tornando uma instituição desprovida de vida, vão se tornando um corpo eclesiástico, onde as experiências com Deus já não existem, vão se tornando um corpo de membros, muitos deles às vezes intelectuais, muitos deles às vezes pessoas formadas até mesmo em seminários teológicos, mas que com o passar do tempo houve um afastamento, um esfriamento, um cansaço espiritual, ao ponto de começarem a ver as experiências espirituais, as experiências com Deus, algo desnecessário, algo perigoso. Algumas igrejas começam a achar que as experiências com Deus é algo perigoso. É melhor a gente não ir para este caminho. É melhor a gente não começar a buscar muito, porque pode ser que o povo comece a receber e depois vai ser difícil lidar com essas situações. A religião, infelizmente, traz em si, na história, desde os tempos primórdios, essa deficiência, essa mácula, que ao invés de acrescentar graça, rouba das pessoas a alegria das experiências com Deus. A nossa igreja mesmo, para vocês terem uma ideia, quem é novo na fé, eu disse, quando eu falo a nossa igreja, eu falo do Ministério Metodista Renovada, ela surge de um movimento firmado, alicerçado em experiências com Deus, e que culminou num afastamento necessário da igreja mãe, por assim se dizer, porque tal igreja já não permitia mais experiências com Deus. O bispo Hinaldo, o bispo fundador da igreja, ele era da igreja metodista central, e a metodista central hoje, graças a Deus, também está havendo um mover forte de Deus sobre todas as igrejas, mas naquela época não se permitia experiências profundas com o Espírito Santo, dons de línguas, manifestação de cura, e todo tipo de manifestações espirituais eram inibidas, eram reprimidas, ao ponto de que chegou um tempo em que quase que convidaram o bispo Hinaldo a se retirar da igreja. Tipo assim, você não quer ir embora? Você não quer fazer esse movimento que você está fazendo em outro lugar? Porque não está sendo bom. Então, iniciou-se a Igreja Metodista Renovada, e assim muitas outras igrejas que traz a sigla renovada ou renovação, vêm geralmente com exceções de movimentos em que pessoas tiveram experiências profundas com Deus. Mas a religião, instituída muitas vezes, persegue, bloqueia e reprime tais ações. Essa história que nós lemos, ela fala de um homem chamado Saulo. Quem era Saulo? Saulo depois se torna o grande apóstolo Paulo. Toda criança aqui já deve ter conhecimento das histórias e das cartas de Paulo. Mas a Bíblia fala um pouco quem era esse homem, para você entender o perigo da religião e a necessidade de buscarmos experiências novas com Deus. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 22,
versículo 3 e 4, diz lá acerca de Paulo, ele mesmo está falando acerca de si: sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e os lançando na prisão. Portanto, quando a gente vê essa experiência de Saulo, talvez alguns pensam: ele era alguém da plebe, ele era alguém que não tinha cultura, não tinha conhecimento e teve um encontro com Deus. Poderia até ser, mas não era. Paulo era um judeu crescido, segundo ele mesmo, discipulado, ensinado aos pés de um mestre chamado Gamaliel, mestre rabínico, mestre que conhecia as Escrituras, um dos mais profundos da época. E o apóstolo Paulo fala isso com orgulho: eu cresci aos pés de Gamaliel. É a mesma coisa hoje, em nossos tempos, talvez, alguém falar assim: eu fui discipulado pelo Billy Graham, né? Homens que alcançaram uma estatura em Deus que é louvável, né? Que é digno de honra. Então, Paulo era instruído nas Escrituras. Paulo era um religioso. E ele fala da sua religião, nesse outro texto que nós vamos ler agora, para mostrar o seu zelo por Deus. Olha o que fala no livro de Filipenses 3, versículo 4 e 6, eu vou ler com vocês aqui. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nossa, que currículo, hein? Como disse o bispo Hinaldo acerca do jovem rico na mensagem dele, eu acho que todo mundo queria ter um Saulo como membro da sua igreja. Circuncidado ao 8º dia, assim como Jesus, assim como a lei mosaica ensinava, da tribo de Israel, da tribo de Benjamim, pertencente à religião mais severa da época, que eram os fariseus. Jesus bateu muito forte com relação aos fariseus, porque eles tinham a aparência de santidade, mas o seu interior trazia máculas severas com relação à vida com Deus. Eles tinham aparência, mas não tinham vida. E Jesus abraçava o pecador. Jesus teve misericórdia com gente que tinha demônio, gente que tinha todo tipo de pecado, mas com os fariseus, Jesus foi muito duro com eles, porque é uma situação reprovada por Deus. Nós que somos o seu povo, temos um coração distante do Rei e do Senhor que nós adoramos. Mas o apóstolo Paulo trazia essa bagagem, esse currículo, pertencia à religião dos fariseus. Amados, os fariseus eram tão reto, entre aspas, tão zelosos na prática da lei, que eles, por exemplo, davam o dízimo da hortelã, o dízimo do alface, da cebolinha, que eles plantavam no fundo do quintal. Você já imaginou isso? Você ter uma horta no fundo da tua casa, só para você ter um tempero da comida, e você contar lá quantos pés nasceu de alface. Nasceram 10 pés. Então, um pé eu vou levar como dízimo ao Senhor, a 10ª parte. Era uma igreja, era um povo zeloso, entre aspas. E Paulo, então, diz, se tem alguma coisa para me vangloriar na minha carne, então ele apresenta o seu currículo. E ele diz, e com relação à lei, eu era irrepreensível. Vocês conhecem a lei de Deus? Conhecem a lei do Antigo Testamento? Conhecem os rituais judaicos exigidos naquelas religiões?
Eram assim, amados, coisas extremas. Tinha um sistema de lavar a mão quantas vezes? Acho que era 7 vezes. Não podia só lavar a mão, tinha que lavar o antebraço. Eram rituais de purificação, eram detalhes da lei judaica. E Paulo diz que no tocante à lei ele era irrepreensível. Não tinha onde ser corrigido. Por que eu estou falando isso acerca deste homem? Porque, infelizmente, amados, só o conhecimento teológico, só o zelo pelas coisas sagradas, não é o suficiente para nos levarmos a viver a plenitude do que Deus tem para a gente. Nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos buscar uma experiência forte com o Espírito Santo. Em tempos passados até apelidaram os seminários teológicos, com brincadeiras até sem graça. Quando a pessoa falava, eu fiz teologia, eu fiz seminário. Aí o pessoal falava assim, você fez cemitério? Da onde que vem essas brincadeiras sem graças? Porque muitas vezes as pessoas entravam em um seminário teológico, com uma proposta de conhecer a Deus e a sua palavra. Seminários de 4 anos, como uma faculdade secular. Mas quando saíam de lá, saíam ocos. Saíam sem brilho. Saíam sem graça. Saíam sem unção. E eu não estou aqui falando contra o ensino. Nossa igreja é uma igreja firmada em estudos bíblicos. Nossa igreja é firmada no discipulado. Nossa igreja tem um seminário de teologia. Mas o que eu estou dizendo, como a história narra nas Escrituras, é que somente a busca pelo conhecimento, sem a busca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sem a busca e o desejo de ter uma experiência profunda com Ele, pode nos tornar apenas pessoas religiosas. Como a Vitória falou aqui, faz porque está escrito, faz porque é o dever, faz porque já foi acostumado a fazer. E com o tempo, amados, quem vive somente nesse estágio de fé, vai se secando, vai morrendo espiritualmente, e se tornam pessoas na igreja, que só vêm na igreja, porque é uma obrigação. Mas Deus tem tocado meu coração neste quesito, acerca de termos experiências profundas com Deus. E derrubarmos esses paradigmas. Porque algumas pessoas dizem assim, isso é perigoso. Você vai levar uma igreja a começar a buscar a Deus e buscar experiências com o Espírito Santo. Você vai ter pessoas que vão exagerar. Vocês vão ter pessoas que vão fazer um barulho no culto, vão começar a falar em língua no culto, vão começar a bater palma fora da hora. Vão começar a profetizar e causar muito dificuldade no corpo de Cristo. E eu digo o seguinte, é muito mais fácil você lidar com os exageros provenientes de experiências espirituais do que você lidar com uma igreja que está morrendo espiritualmente porque não tem experiência com Deus. É muito pior você lidar com crentes apáticos, gente que não vive aquilo que ouve, nem aquilo que fala, do que você lidar com algum irmãozinho que exagera um pouco. Vai numa vigília, teve uma experiência sobrenatural com Deus. E às vezes ele exagera um pouco, às vezes ele pula mais, bate palma mais forte. Não tem problema, você chega no irmão, é assim, tal, contenha-se. Né? O teu espírito está sob o seu comando, é você que dirige as coisas. Enfim, você vai arrumando, mas é muito melhor ter uma igreja que tem experiências com Deus. Aleluia! O que a Bíblia fala sobre as experiências com Deus? Será que a Bíblia, do livro de Gênesis e Apocalipse, confirma essa necessidade? Ou será que nós estamos pregando alguma coisa fora do contexto bíblico? Eu quero dar uma passada hoje, nós vamos passear um pouco aqui na Bíblia. Ainda estamos com tempo. Só de Gênesis e Apocalipse, não vai ser muito longo.
para entendermos o que aconteceu, o que esse livro nos apresenta. A história bíblica, o Deus da Bíblia que nós servimos. E eu gosto dessa expressão, o Deus da Bíblia. Porque lá fora existem deuses, mas nós servimos um Deus que se manifestou através da revelação escrita, é o Deus da Bíblia. Amém? E o Deus da Bíblia começa a narrativa em Gênesis, quando Ele cria o homem, Adão e Eva. E esse primeiro casal, indiscutivelmente, tinha uma experiência profunda com Deus, porque Deus se relacionava diretamente com eles antes da queda do homem. Diz lá em Gênesis capítulo 3, eu só vou citando os textos para quem anota, depois você pode ir pesquisando em casa. Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando o homem cai no pecado, diz que Deus vai ao jardim na viração do dia, como era de costume, e chama por Adão e chama por Eva. Adão, onde você está? O que esse texto nos mostra? Que Adão tinha relacionamento e experiência com este Deus de uma forma tão profunda que talvez nenhum de nós em vida podemos alcançar. Deus falava pessoalmente com eles. E aí veio a queda, e a história bíblica nos mostra o porquê da desgraça humana, o porquê das doenças, o porquê da morte, o porquê do egoísmo, o porquê das guerras, porque a raça humana entrou em pecado. E Deus, a partir de então, há um projeto divino de salvação do homem. Na verdade, meu querido, Israel foi escolhido, Abraão foi escolhido. E toda a história bíblica que nós temos aí, a história de Israel, nada mais é do que Deus preparando um caminho para trazer o Salvador ao mundo. A história de Israel é essa. E Deus então começa. Ele chama Abraão. Nós conhecemos a história. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 ao 3. Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Farei de ti, Abraão, uma grande nação. Eu te abençoarei, Abraão. E depois ele diz no final, através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Quem era Abraão? Um homem de Ur dos caldeus. Quem era Abraão? Alguém que não tinha aliança com Deus. Até que ele teve uma experiência com Deus vivo. Até que essa experiência o transforma e o conduz para um propósito que Deus tinha para ele. Eu vou falar sobre isso na próxima mensagem, mas só dando uma pincelada. Você só conhecerá o seu propósito quando você tiver uma experiência profunda com Deus. Aleluia! Abraão então tem uma experiência com Deus e começa ali a nação de Israel. Deus chama um homem e fala, de ti vai sair uma grande nação. E por causa de você, através de você, toda a terra será abençoada. Por quê? Porque na linhagem de Abraão nasce o Salvador do mundo, nosso Senhor, Jesus Cristo, o ungido, o Messias. Aleluia! Abraão tem um filho, Isaque. Isaque tem um filho, Jacó. E a história continua. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel, que são os seus 12 filhos, que se tornam 12 clãs. Quem era Jacó? Jacó era um trapaceiro. Jacó era alguém que desde a sua infância nasceu com essa fama. Ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, e a sua mãe coloca o nome nele de Jacó, que significa aquele que agarra ao calcanhar, aquele que é traiçoeiro, aquele que é trapaceiro. E por incrível que pareça, talvez era profético, assim foi a vida de Jacó. Ele começa com trapaças, enganando, roubou a bênção do irmão, fugiu, criou muita confusão, enganou seu sogro Labão, foi enganado por Labão, até que, diga aí comigo, até que, aleluia, mais uma vez, até que, ele teve uma experiência com Deus, aleluia. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 em diante. Que experiência foi essa, bispo? Ele pega a sua família, suas esposas, o seu gado, tudo que ele tem, e vai para uma terra, ele está saindo. Então ele atravessa um vale, ele atravessa um rio,
que é conhecido como o Vale de Jaboque, e ele passa toda a sua família, todo o seu gado para o outro lado do rio. E diz o texto que ele fica sozinho. E ali então diz o texto que ele começa uma luta com Deus. É interessante essas coisas, né? Como é que alguém pode lutar com Deus? Diz que apareceu um varão, um ser angelical, e ali lutou com Jacó. Que tipo de luta poderia ser essa, se não uma luta de oração? Uma luta de busca? Porque é impossível alguém lutar contra Deus. É impossível alguém lutar contra o Senhor Jesus. E então ele trava uma batalha com este homem celestial ali no Vale de Jaboque. E ali então o anjo pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele fala: eu sou Jacó. Quando ele fala eu sou Jacó, meu querido, para mim e para você aqui, talvez não tenha tanto significado, mas na cultura judaica, o nome tinha tudo a ver com o que a pessoa era ou fazia. Por exemplo, né, eu falo para vocês que eu me chamo Éder. Para vocês não tem diferença, mas para quem não sabe, Éder significa formoso, belo. Eu não posso fazer nada. Nasci com isso. Quando o anjo pergunta para Jacó, qual o seu nome? Ele fala assim: eu sou trapaceiro. Eu sou o enganador. É isso que eu sou. Desde pequeno eu engano, enganei meu pai, enganei meu irmão, eu sou o enganador. Então o anjo diz: a partir de hoje você não é mais Jacó, você é Israel. Aleluia. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. Era uma luta de oração. Era uma luta em que Jacó dizia: eu não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. Eu já ouvi pregações acerca disso, e pessoas criticando: Jacó era egoísta, ele não queria Deus, ele queria a bênção de Deus. Eu entendo de uma maneira completamente diferente. Jacó já era rico, Jacó tinha gado, Jacó tinha mulheres, tinha filhos. Ele queria a bênção de Deus, porque a bênção de Deus significava a graça de Deus. Era isso que ele precisava. Então diz o texto que o anjo tocou na coxa de Jacó. E ele então passou a ficar manco. E diz a história que o povo de Israel não come esse músculo da perna de nenhum animal, porque se lembram da experiência de Jacó, que o anjo tocou na sua coxa. E a partir de então, este homem deixa de ser um trapaceiro, deixa de ser um enganador, e se torna príncipe de Deus. Por quê? Porque teve uma experiência profunda com Deus. E a história continua. Jacó tem os 12 filhos, que se tornam 12 tribos. E aí então passa um período em que eles vão se tornar escravos no Egito. Todo mundo conhece a história. 400 anos de escravidão. E eles clamam a Deus, e Deus levanta um libertador. Quem era o libertador? História da igreja hoje aqui, hein? Libertador era Moisés, um tipo de Cristo. Mas quem era Moisés? Um fugitivo. Alguém que tentou fazer as coisas do seu jeito para resolver o problema de Israel, o problema dos hebreus. Ele mata um homem, esconde debaixo da areia, mas descobrem, então ele foge do Egito. E já se passaram aqui 40 anos, ele se casa, está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e diz o texto, depois se confere lá, Êxodo 3, versículo de 1 ao 6, que de longe, no monte chamado Horebe, ele olha e tem uma sarça se queimando. É um arbusto próprio do deserto. E ele achou interessante, não porque ela estava se queimando, porque ele olhava e ela se queimava, mas não se consumia. Era como um gás do fogão, que você vê a chama, mas não destrói nada. E a sarça permanecia e o fogo não a consumia. Moisés falou: eu vou ver de perto o que é isso. Quando Moisés se aproxima, uma voz sai do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. E o Senhor fala: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. E Moisés ali tem a sua primeira experiência com Deus. Um homem fugitivo, um homem sem coragem, tanto é que ele reluta com Deus várias vezes: eu vou livrar esse povo, eu nem sei falar, eu sou gago. E Deus vai trabalhando com Moisés: Moisés, eu serei contigo, Moisés, você é o cara, Moisés.
E Moisés se torna um ícone da história de Israel do Antigo Testamento, um homem que falava com Deus face a face, um homem que permaneceu 40 dias numa montanha, recebendo a lei do Senhor. Tudo isso aconteceu, não é porque ele fez teologia, é porque ele teve uma experiência com Deus, uma experiência forte com Deus, uma experiência inicial que levou a ele a outras e outras experiências. Aleluia! E a história continua. Moisés liberta o povo. E o povo então vai para uma terra que Deus prometeu, se torna uma nação forte. E entra aquele período em que é chamado na Bíblia período dos juízes. Porque o povo começa a se desviar do caminho. E Deus vai levantando homens, vai levantando mulheres para liderar eles e libertar eles da escravidão. Então o livro de Juízes é um livro de homens e mulheres que tiveram experiências com Deus. Gideão, Débora, Jefté, Sansão, e a lista é enorme. Homens que Deus levantava e usava no seu poder. Amém, igreja? Vocês estão aqui comigo? Só quero te mostrar a necessidade de buscarmos experiências com Deus. Passou o período de juízes, a nação de Israel falou: nós queremos ter um rei. As outras nações têm reis, nós queremos ter um rei sobre nós. Então entra o período dos reis. E aí então nós temos vários homens, mas entre eles o que mais se destacou na história, o grande rei Davi. Amém? Rei Davi foi um homem que teve inúmeras experiências com Deus. Antes mesmo de ser rei, quando pastoreava o rebanho do seu pai, certa vez um leão partiu para cima do rebanho, e ele disse que rasgou o leão ao meio. Você pode imaginar isso, meu irmão? Com as suas próprias mãos? E ele conta outra história de um urso que certa vez veio contra o rebanho, e ele também da mesma forma destruiu o urso. Quem era Davi? Um super-homem? Não. Ele estava tendo experiências com Deus. Ninguém mata um leão e rasga ele com a sua força. É o poder de Deus. E antes de assumir o reinado, ele tem uma das maiores experiências, quando ele enfrenta um gigante chamado Golias, um homem de 3 metros de altura, guerreiro desde criança, e ele um menino, 16 anos talvez, franzino, sem experiência nenhuma de guerra, de batalha. Mas o que ele fala para aquele gigante? Eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos. Não era uma batalha natural, era uma experiência com o Deus eterno e todo-poderoso. Aleluia! E assim foram as histórias dos reis. Depois veio Salomão, seu filho, que também desde criança já teve uma experiência com Deus. Em uma visão, ele pede para o Senhor sabedoria para governar o povo. E Deus responde a Salomão: por que não me pediste glória nem poder? Eu vou te fazer de você o mais sábio sobre a terra, mas também o mais poderoso e o mais rico. O reino de Salomão foi um reino tremendo em todos os aspectos. E a história continua. Depois chegamos nos livros que são os profetas. Quem eram eles? Isaías, Jeremias, Daniel, Obadias, Abacuque. Quem eram esses homens? Homens que tiveram experiências com Deus. Todos eles. Vou citar só um. Isaías. Isaías, no livro próprio dele, Isaías capítulo 6, do versículo de 1 ao 8, ele conta e narra a sua maior experiência com Deus, ou pelo menos a primeira das maiores. Diz lá o texto que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor, o Todo-Poderoso, sentado num trono alto e sublime, e as suas vestes enchiam o templo. Depois ele viu que havia os serafins. Quem são os serafins? Seres celestiais criados por Deus. E bem estranhos ao meu ver, mas talvez seja lindo quando a gente poder ver. Diz que os serafins têm 6 asas. E esses serafins estavam ali ao lado do trono de Deus. Com 2 asas eles voavam, com 2 tampavam o rosto e com 2 tampavam os seus pés. E esses serafins tinham um clamor e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando eles falaram,
diz o livro de Isaías, que os umbrais das portas do templo tremeram e todo o templo ficou cheio de fumaça. E aí então temos a declaração de Isaías que todo mundo conhece, quando ele diz: ai de mim, que estou perecendo, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram a Deus. Isaías se torna o profeta conhecido teologicamente como o profeta messiânico, o homem que mais profetizou acerca de Cristo, detalhes da vinda de Cristo, da obra de Cristo, fantásticas. Um homem que teve experiências com Deus. John Wesley, o pai do metodismo, se tornou o que foi e fez o que fez porque John Wesley teve uma grande experiência com Deus. Aleluia. Mas a Bíblia não para por aí. Passado este período, diz as Escrituras que houve 400 anos de silêncio. Não havia profecia, não havia mover sobrenatural. Tudo parecia estar estagnado. E alguns poetas de Deus fazem canções lindas dizendo que este tempo de silêncio é porque Deus estava trabalhando. 400 anos de silêncio, e então chegamos ao Novo Testamento, o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Quem era Jesus Cristo? O Deus que se fez carne, o Verbo, Logos de Deus que se tornou homem. Posso dizer que Jesus Cristo é a personificação de toda a experiência com Deus. E todos que viveram com Cristo, caminharam com Cristo, tiveram experiências com Deus. Jesus andou sobre as águas. Jesus deu ordem para o mar, para o vento, dizendo: aquieta-te, acalma-te. E houve grande bonança, ao ponto de Pedro e os seus apóstolos dizerem: quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Jesus Cristo curou todo tipo de enfermidade. Jesus Cristo ressuscitou morto de 4 dias. Jesus Cristo foi a maior experiência que a humanidade pôde ter com a divindade. O nosso Senhor. E depois, quando Ele morre, ressuscita e sobe aos céus, Ele diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. E hoje, meu querido, para você se achar nesse espaço, nesse tempo, nessa história, você faz parte da igreja de Cristo, onde o Senhor, o Espírito, está sobre nós e quer nos levar a termos experiências com Ele. Aleluia! A igreja nasce do derramamento do Espírito. Os apóstolos reunidos no dia de Pentecoste, e veio como que do céu, línguas repartidas como que de fogo, e desceu sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Não foi o saber deles, ou o pouco saber deles, que fez a diferença na história humana, mas sim uma experiência profunda com o Espírito Santo, que fizeram de homens covardes, como Pedro, que havia negado Cristo por 3 vezes, se tornarem mártires por causa da cruz, mártires por causa do reino do Senhor Jesus. Homens que diziam que não tinham mais amor pela própria vida, como o apóstolo Paulo declara: eu não tenho por importante a minha vida, somente quero cumprir o chamado no qual o Senhor me deu. Gente que teve experiência com o Espírito Santo. E vivemos num tempo, infelizmente, em que existem movimentos grandes, igrejas grandes, muitas delas lotadas, e nada contra igreja grande e lotada. Passamos hoje ali na Francisco Junqueira, e como eu vejo o programa de rádio da Universal, eu já sabia que ali hoje tem um evento especial. Estava lotado, tem ônibus de todos os lados, pessoas chegando. E eu brinquei com a Etel, diminui a velocidade. Eu falei assim: eu gosto de ver gente chegando na igreja. Ela falou assim: mas eu tenho horário, tenho que chegar na igreja. Acelera esse carro. Nada contra igrejas cheias, megas igrejas. Mas o problema é que, infelizmente, nós temos visto que está tendo muita igreja cheia,
de pessoas vazias. Vazias de experiência com Deus. Vazias do fogo que arde na alma. Vazias das marcas deixadas por experiências com Deus. Jacó, depois que teve a sua experiência com Deus, ele mancou para o resto da vida. Porque Deus assim o permitiu, porque queria que ele se lembrasse que quem tem experiência com Deus é marcado por Ele. É marcado por Ele. E aí, meu querido, pode vir crise, pode vir Covid, pode vir crise financeira, pode vir o que for. Quem tem experiência com Deus permanece firme, permanece alicerçado, porque ele conhece Deus, conhece o seu espírito, tem vivido, tem sentido, tem crido. Portanto, meu querido, se eu tivesse hoje no meu último minuto de vida e tivesse que dar o meu último conselho, eu diria para cada um dos meus membros, cada um daqueles que o Senhor colocou para que eu cuide: busque o Espírito Santo com todas as tuas forças. Busque ter uma experiência profunda com Deus, mesmo que isso lhe custe a sua vida. Porque o que você vai levar é somente aquilo que você teve com o seu Criador. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Há uma promessa no Antigo Testamento e há inúmeras no Novo. Mas eu separei essa para você pensar comigo. Projeta aqui para mim, Jeremias 29, versículo 13. Profeta Jeremias, mais um homem daqueles que teve inúmeras experiências com Deus. Boca de Deus que diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia. Na tradução antiga de Almeida diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem algumas histórias que são bem ilustrativas. Um discípulo de um grande missionário, cheio do Espírito Santo, perguntou para ele certa vez: o que eu faço para ter a mesma porção do Espírito que está sobre você? O que eu faço para ter essa experiência sobrenatural, que é o alicerce da sua vida? Ele então chamou o seu discípulo para dentro de um lago que tinha em frente, e o levou, e disse para ele: eu vou te mostrar como é que você vai ser cheio e ter experiências profundas com Deus. Ele pegou nesse discípulo e afundou ele na água. É como aquela brincadeira sem graça. Vamos dar um caldo nessa pessoa. E segurou o discípulo por alguns segundos. E o discípulo tentando soltar e o ar acabando, e ele continuou segurando no limite possível. Então soltou aquele menino. E ele então emergiu e puxou todo o ar com toda a força possível. Então o seu mestre disse: quando você buscar a Deus, da mesma maneira que você buscou o ar que você respira, você o encontrará. Você o encontrará. Sabe o que acontece muitas vezes, meu querido? A nossa busca não demonstra aquilo que falamos. Cantamos poesias maravilhosas: Senhor, Tu és tudo na minha vida, Tu és a razão do meu viver. Mas na prática, somos tímidos na nossa busca. Somos tímidos na nossa entrega. Mas graças a Deus, servimos um Pai que é misericordioso. Amém, querido? Um Pai que é misericordioso. E que continua com os braços abertos, dizendo: buscar-me-eis. Busca-me, igreja, e vocês vão me encontrar. Na continuação desse texto, ele diz assim: eu vou se deixar ser achado por vós. E é bem isso, meu querido. Se Deus não se deixar ser achado, se Deus não resolver intervir, se Deus não resolver agir,
Nós não podemos chegar lá, mas Deus prometeu que nos daria experiências com o Espírito Santo. Nessa manhã você pode ter o Espírito Santo, você pode ser selado com o Espírito Santo, e a sua vida ser completamente transformada. Eu quero que nessa primeira reunião você desenvolva esse desejo. Eu quero que para a próxima reunião, durante essa semana, quem sabe, você separe um dia de jejum, um dia que você fala: Senhor, eu vou me consagrar, porque eu quero ter experiências contigo. E Deus hoje vai te tocar, só para te dizer: eu também quero. Aleluia! Vamos adorar a Deus, depois nós vamos orar e invocar essa presença santa do Espírito de Deus. Enche-me do teu rio de amor, da tua alegria necessito pra viver. Envia suave chuva lá do céu, que satisfaz meu ser. Em tempos como este, que a tua bênção caia em mim. Em tempos de liberdade, que a tua bênção caia em mim. Começa a falar com Deus, começa a pedir esse enchimento. Não é porque você merece, é porque Ele é bom. Da tua alegria necessito pra viver. Envia suave chuva lá do céu, que satisfaz meu ser. Em tempos como este, pra tua bênção caia em mim. Em tempos liberdade, que a tua bênção caia em mim. Em tempos como esse, que a tua bênção caia em mim. Em tempos liberdade, que a tua bênção caia em mim. Comece a orar, meu querido, comece a orar. Jesus nos deu uma parábola quando Ele disse acerca do reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus é a semelhança de um homem que coleciona pedras preciosas, e ao encontrar uma pedra que é a mais valiosa, ele vai e vende tudo que tem para comprar aquela pedra. Jesus é essa pérola, Jesus é essa pérola preciosa, e nós temos que nos desprender de nós mesmos e de tudo aquilo que nos tem aprisionado, para comprarmos e desejarmos essa pedra preciosa, essa pessoa do nosso Redentor, essa pessoa, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer te tocar, quer te encher, quer te visitar. Ele quer marcar a tua vida com uma marca que você nunca mais será o mesmo, que você nunca mais terá as mesmas atitudes. É quando o poder dele entra em nós, é quando a presença dele habita no coração. Eu te desafio agora, nessa manhã,
Não precisa ser amanhã. Não precisa se programar para isso. Pode ser agora na sua vida. Começa a pedir. Começa a pedir. Doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo. Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dentro de mim, um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, eu te dou graças, Senhor. Porque eu creio que não é por força nem por violência, mas é pela Tua graça, pela manifestação do Teu Santo Espírito. Senhor, dê a essa pessoa, Senhor, o alívio na alma. Dê nessa manhã, Senhor, um toque especial. Dê uma pincelada, Senhor, daquilo que Tu tens para cada um de nós. Um derramar sobrenatural, um abundar, Senhor, que venha trazer verdadeira vida em cada um, Senhor, e vida com abundância. Pai, eu creio num renovo espiritual, num derramar de poder, num derramar, Senhor, de vida e de, ó Deus, renovação espiritual sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus só está te convidando para algo maior. Se prepare. Busque o Senhor essa semana de uma maneira especial. E você vai ver que nessa campanha, nesses dias, Deus vai se mover de uma maneira especial na sua vida. Eu creio nisso. Quem crê? Aleluia. Erga a tua mão para o céu. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares. Quebra, Senhor, todo laço e embaraço. Desfaça, Senhor, eu te peço, na vida dessa mulher, Senhor, tudo aquilo que tem amarrado a sua vida espiritual e sentimental, Pai. Que aquilo que ela tem buscado, Senhor, lá fora, seja completamente, Senhor, desnudado, e que a Tua glória, Senhor, seja vista por ela, para que ela entenda que o melhor está em Ti, o único Senhor, provedor da vida e da graça. Aleluia. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Bom domingo.